agora com vocês o programa Exerça Sua Fé. Eu percebo agora que nós vamos gastar um tempo para a gente fortalecer esse fundamento chamado fé, do qual as pessoas falam, eu tenho fé, todo mundo tem fé, até mesmo o mundo diz que tem fé. Mas será que realmente eu estou com essa base? Porque fé é uma fundamentação. Fé é a nossa crença, é uma fundamentação da qual eu tenho que ter uma ciência, um conhecimento, um entendimento muito legal dessa base, porque é em cima dela que a gente se posiciona para fazer esse bom combate. Diga aleluia. Ok, então se tiver alguma coisa que não está muito certo ainda nessa fundamentação, ou está faltando, a gente fica meio prejudicado de formar base. Você sabe que todo lutador, ele fortalece a base dele, é super importante, né? Você tem que ter uma base, uma firmeza, né? Então é isso que eu vou começar a falar. Esse assunto vai ser um assunto de domingo, obviamente. Eu não terminei ainda a série sobre o corpo de Cristo, a gente vai terminar para entender também esse aspecto, mas depois eu vou continuar embalando isso aí. Tem vários fundamentos de fé que nós precisamos, ou se de repente tem gente nova, porque há muita gente nova no nosso meio, né? Ou a gente precisa colocar para dentro, porque ainda não formou, eu não tenho ciência, eu não tenho conhecimento, mas se você já tem, vai ser fundamental, vai ser fortalecido, que é isso que a gente precisa. Eu não sei se você lê um pouquinho, se você dá uma lida no livro de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo, né, e os colegas dele, os colaboradores, indo para vários lugares, estabelecendo igrejas e tal, evangelizando, pessoas se convertendo, e depois ele sai voltando, fazendo aquela rota para fortalecer os irmãos. Eu quero ler uma passagem para você entender que não tem nada novo debaixo do céu. Mas se você tem os seus fundamentos estabelecidos e fortalecidos, pronto, é tudo que eu e você precisamos como estrutura espiritual para nós vencermos os combates sobre a face da terra. Diga amém. Então veja que legal, eu quero que você vá aqui Atos capítulo 16, no verso número 4, ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem, várias orientações. Então os discípulos passavam nas igrejas novas para falar sobre isso, decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Veja agora, grifa aí na tua Bíblia, né? Assim as igrejas eram fortalecidas, diga fortalecidas. Fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Isso aqui não uma vez, não, tem vários conteúdos de fortalecimento. Veja bem que interessante aqui no Atos capítulo 15, olhando aqui do lado, no verso número 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos, porque eles desceram de outra cidade, e veja, com muitos conselhos, e os fortaleceram. Nós vemos um versículo aqui no início, falando sobre o apóstolo Paulo, que ele tinha guardado a fé. Esse é um grande segredo, e do mais simples. Se você está continuamente fortalecendo a tua crença a respeito da obra da cruz do Calvário, o entendimento de quem você é em Cristo Jesus, e o teu posicionamento diante dessa palavra, é assim que a gente vai vencer os combates. Não tem outra maneira. Eu tenho encontrado, pregando até na igreja de Ribeirão Preto, obviamente isso precisa ser estabelecido, porque as pessoas, elas não podem ter um comportamento se não tem inserido antes a verdade como um posicionamento. Não tem como, né? Como é que eu posso agir em fé se eu não conheço algo? É assim mesmo que funciona. Então algumas áreas de algumas pessoas da igreja, elas têm dificuldade de ter um comportamento verdadeiro, porque a verdade sobre aquela área ainda não se instalou dentro delas. É óbvio isso, né? É bem interessante. É na base do conhecimento que a gente se posiciona. Qual o conhecimento que eu tenho revelado no meu coração sobre essa fundamentação da fé? Se é pequeno ainda, então o meu posicionamento ainda é muito pequeno. Então nós temos que crescer. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? É assim que funciona, e o apóstolo Paulo, então, ele mostra da importância de nós fazermos isso. E quanto mais a gente se fortalece na crença e amplia o entendimento da nossa crença em Cristo Jesus, mais nós estamos preparados para o combate. O preparo desse combate não é, gente, um combate físico.
Eu vou continuar, hoje é só uma preliminar de algumas coisas que a gente vai falando, de repente eu até vou continuar na quinta, mas vou embalar no domingo, que eu percebo que a igreja precisa disso. Olha só que interessante, não é um combate físico, não é um combate mental, é um combate do quanto eu e você, de fato, nós cremos daquilo que está escrito, que isso aqui já faz parte dentro de mim, é isso aqui eu vou escolher. Na verdade, o combate da fé é uma escolha, ok? Você tem que fazer uma escolha, e eu também todos os dias, diante de várias impossibilidades que nós enfrentamos. Está claro isso que eu estou conversando com vocês? De várias impossibilidades. Olha, deixa eu te mostrar algo que me chamou bem a atenção. Eu estava conversando até com o Dirceu sobre isso, e a gente estava voltando de Ribeirão. Olha que legal, você pode ir lá comigo no livro de Romanos, capítulo 10, é considerado o capítulo da fé, onde o apóstolo Paulo, ele ensina um básico maravilhoso. Nós conhecemos o verso 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é qualquer coisa, então não é conselho humano, não é o que o homem acha, que ele pensa, ou que ele interpreta, ou que ele considera a respeito de Deus, porque nada disso está valendo. A fé vem pelo ouvir a palavra, a verdade, a palavra. Disseram para Jesus assim: mestre, sabemos que você é verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Beleza, então ele ensina Deus, sua palavra, através da verdade. Então esse fundamento é importante, mas veja, deixa eu te mostrar, esse é o versículo 17 do capítulo 10, mas eu quero ler o 11 com você. Veja o que está escrito: todo aquele que nele crê em Jesus não será confundido, diga aleluia. Que coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer, quanto mais você amplia a sua crença nessa fundamentação da obra da cruz do Calvário, e quem nós somos no propósito de Deus, menos confuso você fica. Você fica mais seguro, você tem certeza. E certeza é algo do coração, segurança é algo do coração. A gente não fica confundido, porque o inimigo, ele adora fazer isso, ele adora gerar confusão, dúvida, através das contradições da palavra, ele faz isso direto. Agora veja, nós vamos pular para o verso 13, diz assim: todo aquele que invocar, olha como Paulo constrói agora algo muito maravilhoso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será, beleza, você fez isso? Eu também fiz. Nós somos novas criaturas, porque eu ouvi falar de Jesus e eu criei no meu coração, tomei posse e me tornei uma nova criatura. Será salvo, obviamente, mas olha só como é que é a composição que Paulo está querendo trazer, porque ele diz assim no próximo verso, igreja: como porém invocarão aquele em quem não creram? Beleza, vamos continuar? E como crerão naquele de quem nada? Bacana, né? Primeiro tem que o quê? Tem que ouvir. Quanto mais eu e você nos expomos à verdade, com avidez, com fome, com sede, mais você está botando bagagem para dentro, que fortalece a tua fé, a tua crença. E obviamente, como ouvirão se não há quem pregue, quem anuncie? Mas eu gostei disso aqui. Eu não posso esperar resultados de comportamentos bíblicos aonde não há nada inserido dentro de mim. E a igreja ainda é muito fragilizada com isso. Muito. Então eu estava pensando exatamente nisso e meditando sobre esse aspecto. A gente só age com base naquilo que já está instalado dentro de nós, porque eu conheço, porque eu tenho entendimento. Mas se isso não tiver instalado dentro de mim na forma de conhecimento e entendimento sobre a obra de Jesus, quem nós somos, dificilmente eu me posicionarei. Então, nos dias de hoje, a igreja precisa olhar bastante para a sua base, o que Paulo disse: eu guardei a fé, eu completei essa minha carreira.
Eu fiz o bom combate. Com que base Paulo fez o bom combate? Na base da crença, da obra de Jesus na cruz do Calvário. É a mesma base. E pastor, essa base, ela nos dá vitória em todas as áreas? Dá vitória, segundo o propósito de Deus, em todas as áreas. Porque é com ela que nós fazemos o combate. Tá certo? Muito bacana isso aqui. E aí depois, obviamente, chegando lá para cima, está escrito lá no verso 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, de maneira contínua. Deixa eu ler uma passagem para você, que nessa noite eu só vou começar algo que é interessante. Olha só, nós vemos aí em Mateus capítulo 11, verso 12, Jesus fazendo uma declaração, dizendo assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Obviamente Jesus não está falando de um conteúdo físico, ok? Porque muitas vezes os discípulos, eles tinham essa compreensão, e o povo estava esperando que o seu Messias viesse para reinar de maneira geopolítica, e fosse tomado na marra, na força do braço, e conquistar aquela terra. Mas Jesus está dando uma declaração aqui que você vai entender mais para frente, mas ele está falando, tem um esforço nisso. E veja que interessante, e os que se esforçam, não está falando para todo mundo. Então o reino de Deus, ele é uma realidade, mas ele é uma realidade que ele, vamos dizer assim, ele se torna manifesto quando eu me posiciono e você também. Simples de entender? Ok. Os que se esforçam se apoderam dele. E aí veja, o próximo diz assim, Lucas 17, no verso número 20, interrogado pelos fariseus, essa outra passagem, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse assim, ele não vem com visível aparência. E ele diz essa declaração que é maravilhosa também, no verso número 21, dizendo assim, nem dirão, olha, ele está ali, o outro estão dizendo, não, está para lá. Jesus falou, o reino de Deus está onde? Dentro de mim e de você. O reino de Deus, gente, está dentro de mim e de você. A pessoa de Deus representa quem Ele é o reino. A gente tem que parar para meditar, porque, na verdade, tudo que eu e você precisamos do reino de Deus já está em mim e em você. E eu quero dar essa declaração para você aqui, que o reino de Deus é um sistema de viver, diga aleluia. Ele é um sistema de viver vencedor e abençoador em todas as áreas da vida do homem. E obviamente ele só veio porque Jesus, ele consumou na cruz do Calvário o que precisava acontecer. Ele consumou uma obra de transformação de natureza. A velha natureza, tchau, um abraço. Nós estávamos atrelados ao reino das trevas, no domínio do império das trevas, de Satanás, governados, dominados, escravizados por um sistema que nunca deu certo na vida do homem, milênios depois da queda de Adão e Eva, obviamente. Então um sistema muito destruidor. A gente sabe, Jesus deu uma declaração sobre o ladrão vem para é isso mesmo, né? Vem para roubar, matar e destruir. João 10:10, né? Então, esse sistema, ele está vigorando ainda sobre esse mundo, só que Jesus já pagou um preço da liberdade inteira do mundo. A responsabilidade, obviamente, nossa, de iluminar e levar essa mensagem é grande, mas alguém pagou um preço. E agora sai um sistema de viver, e entra agora o sistema do reino, que é um sistema de propósito de Deus. No propósito de Deus, a nossa vida sempre é abençoada, diga aleluia. Jamais duvide na proposta de Deus. Você tem que duvidar, e eu também, da minha proposta, porque a dele é perfeita. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Na direção de Deus, ele constrói a tua vida e a minha em tudo. É por isso que nós não estamos simplesmente vivendo aí. Nós estamos num sistema chamado reino de Deus, onde tem um propósito.
Eu estava falando nisso, que eu estava gravando os programas dessa semana, falando sobre isso. É muito importante entender, o reino de Deus está sobre a face da terra, dentro de mim e de você, para um propósito. E quando a gente capta e entende a proposta do reino, que é de Deus, nós vamos compreender que o caminho que ele aponta é um caminho vencedor, é um caminho abençoador em todas as áreas. E nada pode impedir o propósito de Deus. É bom a gente colocar isso, porque não é um sistema que agora eu vou lá, como eu comentei, e fico pegando coisas que eu quero e desejo, mas eu continuo no sistema de eu determinar o meu caminho, eu penso, eu acho, eu faço, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Queridos, é muito maior do que isso. Nós pertencemos a Ele, nós já estamos inseridos dentro desse reino, e nós somos representantes legais sobre a face da terra, desse reino. Eu carrego o reino de Deus para poder fazer ele ampliar no coração de outras pessoas, e você também. Gente, essa é a proposta. Então o reino de Deus sobre a face da terra só cresce, porque vai entrando em outros corações, em milhões de corações, em milhões de corações. Não está do lado de fora. Quando Jesus disse que a malignidade do ser humano está dentro, é porque está dentro. Então é um combate de interiores, da malignidade dentro de um coração, escravizado a uma natureza que só destrói, e o reino de Deus trazendo a proposta libertadora na pessoa de Jesus, o Rei da Glória, através do seu sangue. Diga aleluia. Ok, gente? Então o negócio é grande, mas o sistema do reino de Deus, guarda isso, não esquece, é um sistema de viver. Eu não posso dar uma declaração, o reino de Deus está dentro de mim. Não. É um sistema de viver. Você prove, e eu também, que o reino de Deus existe pela maneira como nós vivemos. Então a gente vive diariamente o sistema do reino. Precisamos viver. Não tem outra maneira. Eu sou do céu e vivo aqui como meramente um homem não transformado? Não pode. De uma certa maneira, nós nos entregamos, somos transformados e tem um período chamado infantilidade, e a gente vai crescendo, para compreender que nós estamos debaixo do sistema de viver do reino de Deus. Está claro isso? É bom a gente compreender, né? Esse sistema é sempre vencedor, diga, sempre vencedor. Esse sistema sempre vence. Sempre vence. Sempre vence. Se Jesus venceu na cruz do Calvário, obviamente, e me substituiu, o reino dele é vencedor. Mas então associe o reino a um sistema de viver. O mundo é o contrário, é um sistema de viver de prejuízo. Então eu quero dar uma declaração também para você, de que o reino de Deus, ele não é um lugar futuro, onde nós estaremos com Jesus para sempre. Nós já estamos no reino de Deus, só que nessa dimensão ainda física. Ainda não está aberta essa dimensão, né? Vamos dizer assim, essa cúpula ainda não foi aberta para que a gente possa usufruir desse mundo do Espírito do qual nós estamos inseridos. Então não é um lugar futuro. Quando eu chegar lá. Não, o reino de Deus é a realidade hoje. O sobrenatural de Deus está aqui no nosso meio. Eu posso ver o reino de Deus, posso ver o seu sobrenatural todos os dias. Acabei de dizer isso para você, quando ele cuida, ele promove, ele faz alguma coisa, quando você vê, meu Deus, Deus me ajudou, ele fez aquilo outro, ele segurou, meu Deus, isso é miraculoso, e é mesmo, é ele, é mais sobrenatural do que a gente imagina, e às vezes a gente fica querendo entender que o sobrenatural, ou extraordinário, é o teto começar a balançar, Jesus aparecer, vindo com 10 anjos aqui e tal, tudo isso também pode acontecer, mas eu quero te falar, que a gente vê o sobrenatural todo dia, naquilo que muitas vezes a gente considera natural. E a proteção, e o cuidado, e tudo isso que a gente sabe. As coisas se encaixam, as providências. Já aconteceu contigo? Claro que já, com cada um de nós. Uma pessoa certa que encaixa numa situação que você precisava, que você não sabia, acabou dando certo, porque Jesus trouxe a pessoa, fez aquele connection. Muitas vezes são encontros divinos. É impressionante.
A gente tem que ser mais sensível para perceber. Ok? Então o reino de Deus não é um lugar futuro. Jesus falou, ele está no coração de vocês. Outro detalhe muito ridículo é esse aí: o reino de Deus só pode ser vivido por fé. Então é um sistema de crença, obviamente que é a sua palavra, o que Deus tem a dizer. Como novas criaturas, qual é o sistema da nova criatura viver? E se nós formos dar uma lida no Novo Testamento, você vai ver que é um tratado de conduta da nova criatura, de posicionamentos. Uma das coisas mais maravilhosas de Deus, é o desejo dele, é que eu e você cresçamos num grau de entendimento e de sabedoria que vai fazer toda a diferença. Você lembra um pouquinho do passado? O Velho Testamento nos ensina direto. Quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, não está escrito nada que Josué impôs umas mãos para que ele fosse, e ungisse ele para que ele fosse um guerreiro, daquele tremendo, forte e tal. Quando Deus pede para impor as mãos sobre Josué, simplesmente Deus pediu para que Josué transferisse a sua sabedoria. Moisés pediu para transferir, Deus pediu a Moisés para transferir para Josué a sua sabedoria. E aí quando Deus conversa com Josué, não fala nada para ele de arte de guerra, como combater, joga um míssil aqui, bota um canhão para lá, nada disso. Ele só fala para ele, cara, tem cuidado de ficar com a minha palavra, de você ouvir todo dia, você meditar nela, para que você possa praticá-la. Então serás bem-sucedido. O reino de Deus, gente, na verdade é um sistema prático de viver. Quando a igreja começar a entender isso, ela vai ter vitória sobre vitória. É um sistema prático, é um posicionamento que eu tenho. É um posicionamento de fé, porque eu creio no sistema que Deus escreveu. Quando Deus sempre falou a minha palavra, a minha voz, ouçam a minha voz, preste atenção no que eu tenho a dizer e tal. É para que cada um de nós e o povo do passado respondesse, porque a programação de Deus é vitória sobre os inimigos. Você não pode pensar que a programação de Deus não é assim, porque está na proposta dele sobre a tua vida vencer sobre a face da terra. Ele não criou uma nova criatura para ser falida. A nova criatura é a obra máxima da recuperação que precisava ser feita numa aliança perfeita. Eu e você somos novas criaturas, não para o fracasso, não para a derrota, mas para ser bem sucedido no propósito dele sobre a face da terra. Deus não entra para perder. Que ridículo eu estou falando. Mas aí a gente tem que entender que nós somos representantes dele. Ora, se o reino de Deus vai crescer sobre a face da terra, vai crescer com quem? Com os anjos? Não, comigo e contigo. Nós é que somos a representação do céu sobre a face da terra. Aí você vê, como é que eu tenho que ter entendimento da minha crença para assumir quem eu sou? Vamos embora assumir quem nós somos ou não? Porque eu vou te falar de novo, você não é mais um na multidão para tomar cascudo do diabo. Ah, pastor, mas eu estou tomando cascudo. Legal, eu entendo, de repente você não tem tanta fundamentação, por é isso que a gente precisa, é essa fundamentação. Nós não somos mais um para apanhar, nós somos um aqui para que o inferno ficar estreito para ele. Porque nós estamos debaixo de uma missão, a gente tem entendimento, nós estamos estendendo a proposta de Deus. E quando a gente está debaixo da sabedoria de algo que Ele tem a dizer sobre o que eu e você vivemos, e a gente responde, é vitória. Antes de se manifestar. Esse é o detalhe legal. Ok, o povo de Deus está lá, dá uma olhada para Jericó. Como é que vai ser? Cidade, dizem que passavam 2 carros em cima, direto na muralha de Jericó, de tão grande. Imagine, naturalmente você olhando, a gente não vai entrar aí nunca. Não, naturalmente, olha só as coisas que a gente enfrenta e que o inimigo desafia. Você também enfrenta um bocado de muralha de Jericó aí. Fica só ele perturbando lá, mostrando a muralha na nossa cara. Pois é, bem interessante, né? Legal. E Josué também poderia ficar ali pensando, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, Josué, o que está vendo contigo? Eu não sei.
Aí ele vai, eu ouvi uma coisinha só de Deus: Josué, preste atenção, você vai dar 7 voltas, uma cada dia, e no 7º dia você dá mais 7. É doido, hein? Eu nunca vi isso aí não, isso não é de Deus não, isso não é de Deus não. Você sabia que quando ele ouviu isso, a vitória já estava ali. Isso aqui é um detalhe que eu também tenho aprendido. Estou nessa jornada contigo, cara. Eu também enfrento desafios. Eu tenho aprendido. É quando você ao trono da graça, olha para Ele, que olhos lindos, Senhor. Deixa eu primeiro te dizer o quanto tu é lindo. Pai. Agora fala comigo. Rapaz. A gente tem essa mania de querer falar com Deus e pedir. Me dá. Parece que está soltando pipa, puxando. Me dá. Eu te falar, esse me dá, não me dá a vitória que eu preciso. Mas o que me dá a vitória é, fala comigo. Eis que o teu servo ouve. Pronto, cara. Ele vai falar uma coisa com você, você já tem a vitória já. Porque ele vai te dar uma instrução, ele vai te dar um posicionamento. Que se eu e você, estamos juntos nessa, a gente se posicionar, acabou o inferno. Josué fez exatamente o que Deus falou para ele. Então, a vitória já estava pronta quando Deus deu o plano. Ele executou, se consumou a vitória. Diga aleluia. Você está entendendo como é que acontece na nossa vida? Mas a gente não presta atenção naquilo que é mais importante. Qual é o conselho do reino? Qual é o conselho da verdade diante daquilo que eu estou vivendo? Porque no momento em que eu sei, já foi registrado e revelado o conselho, a vitória já chegou. Já chegou. É só questão de tempo agora. Pronto, acabou. É assim que as coisas funcionam, gente. É impressionante. Você vê, não é um trabalho braçal, não é um esforço humano. A gente pensa tantas coisas para tentar resolver os nossos problemas. Como fazer isso, aquilo, outro, e tira da gente a tranquilidade de poder aguardar aquilo que Deus falará para mim e para você, que já nos deu a vitória. Diante de qualquer coisa que nós enfrentamos. Estava outro dia conversando com uma pessoa, e ela falou para mim: pastor, eu estou aguardando de Deus que eu preciso que Ele me dê um posicionamento. Eu falei: você pode ficar tranquilo que uma coisa eu sei, Deus, Ele sempre fala. Agora, se de repente Ele vai falar na semana que vem, ou hoje, ou amanhã, essa é outra coisa, mas aprende a andar o sistema de Deus. É o seguinte, eu vou dar o meu testemunho, eu nunca fiquei sem uma resposta de Deus quando eu busquei. E eu vou te falar que isso aqui é bíblico. Vai lá em Jeremias capítulo 29. Então você também não vai ficar. Agora está disposto a ser paciente? O amém foi pouco. Pastor, eu pensei que eu viesse nessa igreja para receber minha vitória hoje. O senhor está mandando eu voltar daqui a 6 meses? Rapaz, eu não estou mandando nada. Eu vou numa igreja mais perto aí que resolve mais rápido, né? Não. Eu pago até mais caro. Ai, Jesus. 29. A gente conhece o verso 11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Muito legal. Não é só um pensamento de uma proposta. Gente, preste atenção. Não é só um pensamento de uma proposta, porque ele tem um pacote para nós. Eu sei que ele tem para mim e para você e para todos nós. Já está aqui o pacote. Mas aqui eu quero te falar sobre, eu tenho um pensamento, eu que sei que pensamento eu tenho. Eu tenho um pensamento, Aline, que muda a tua vida para sempre. Muda a tua para sempre. Na área que você enfrenta, seja lá o que for. Ele tem algo a te dizer. Eu é que sei que pensamentos, e nós sabemos, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que você deseja. Então está escrito lá assim, você vai me invocar. Você vai começar a orar e eu vou ouvir. Quantos creem que Ele ouve? Amém. Beleza, então veja, aí no verso número 13, buscar-me-eis, Elinho, e me achareis, não é talvez, quem sabe,
e me achareis quando você buscar de todo o meu coração, todo o vosso coração, seu coração. Ok? Então a busca é genuína? Então continua buscando. E está escrito assim: então eu serei achado. E olha o que vai acontecer aí. E Deus fará mudar a vossa sorte. Porque Ele tem algo para falar. Que é a vitória. Assim como fez com Josué. Para cada combate Deus... Você já viu inúmeras vezes escrito no Velho Testamento: e fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. E fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. Não deu uma errada. A única que errou foi quando Moisés, em vez de falar a rocha, ele bateu, porque já estava irado. Ele não aguentava mais o povo. Ele queria, na verdade, bater no povo. Descer o cajado no povo. Ele foi meter o negócio, como diz aí popularmente, deu ruim para ele. Não é? Mas todo o conselho de Deus e aquilo que Ele tinha dito, tudo se cumpriu. Beleza, porque é assim que Deus nos chamou para caminhar. E eu vou te falar uma coisa bem grande mesmo. Não é responsabilidade minha resolver os problemas que eu não posso. É responsabilidade de quem me chamou para andar para onde eu tenho que ir. Se lá no meio do caminho essa bomba me perturbando, e eu tenho que ir para lá, a responsabilidade é do meu Senhor tirar. Não é minha. Eu tenho que ouvir o conselho dEle, a voz dEle, e só responder. Que o milagre é com Ele mesmo. Aí é a especialidade de Deus, é PhD em fazer milagre em qualquer área da nossa vida. Alguém está entendendo isso aí? É dessa forma que as coisas andam. Então eu estou só apresentando esse início para você entender que há um sistema, né? Eu vou concluindo com isso aqui, que há um sistema de vitória, porque é o sistema do reino de Deus, é um sistema onde Deus ele vai prevalecer, porque tem um propósito, envolve a tua vida, a família, envolve tudo. A gente tem que só prestar atenção nisso, e nós respondermos a Ele, e a situação vai ser transformada, vai ser mudada. Você acredita nisso? E não tem outra maneira de viver. Daqui para frente, essa igreja que ela vai construir o propósito de Deus, escuta bem, não estou falando de paredes, nem estou falando de denominações, nomes, igrejas, estou falando nós somos a igreja, pessoas vivas, ok? Santuários vivos de Deus. A igreja que vai construir o propósito de Deus é essa que vai aprender a andar dessa forma. E Deus está nos ensinando, porque é tempo ainda, porque as coisas vão piorar. Tudo vai piorar. Tudo vai piorar. E a nossa dependência de Deus vai aumentar. Então, como é que eu dependo mais de Deus se eu não aprendi o sistema, nem a composição da fundamentação da minha crença nele? Então não dá mais tempo. Não dá mais tempo para ser ignorante. Não dá mais tempo para não ter fome e sede de andar com Ele. Não dá mais. Vai ficar pelo caminho. Alguém está pegando? Porque agora é o tempo da igreja do maior sobrenatural que acontecerá. Não só de milagres de curas, de mas coisas assim que você nem imagina que vai acontecer. Porque Deus vai ter que sustentar também essa igreja de maneira espetacular. Ele sustentou o seu povo quando tirou do Egito, de maneira espetacular, para andar pelo deserto, para chegar ao propósito de uma terra prometida, e fizeram combate. Você está entendendo que desde o início de uma caminhada, envolve uma caminhada de fé e de um sobrenatural? Então é diante do meu posicionamento de fé que os sobrenaturais eles se estabelecem. Se eu não fizer a escolha por Deus naquilo que Ele me direciona, o que vai acontecer? Deus, eu não vou seguir adiante, não tem como seguir. Não é uma questão que Deus vai me carregar no colo, é uma questão de eu responder, porque esse é o sistema. Jesus está na minha frente e eu sigo porque respondo a sua voz. Que coisa mais simples do que isso? Então a igreja hoje, ela está aprendendo e precisa cultivar uma forma na presença de Deus, para poder ser acurada em ouvir dele a resposta, para aprender a ganhar uma sensibilidade de coração, a saber, para lá, para cá, ok? Até ter a percepção clara daquilo que nós precisamos. Se você tiver que ser atrasado, não tem problema. Quem está pegando?
Gente, não tem como, não tem como. Olha só, Jesus está à minha frente, eu sigo. Até parece que Jesus ele vai me jogar no buraco. Ali, vem, me segue, ó. Eu vou voar, mas você vai cair. Não faz sentido, gente, é só ler. Não faz sentido. Mas olha, a proposta é dele. Essa é a pergunta final que eu faço. Vem cá, o quanto eu estou disposto a fazer a proposta dele, que de repente eu estou tão agarrado na minha, e de repente não é essa. Está agarrada na nossa proposta, gente, é a gente não entregar a nossa vida ao ponto de andar dessa maneira. Tem que segui-lo, tem que responder a sua voz. Não tem outro sistema. Deu para pegar isso? Nós vamos continuar quinta-feira que vem falando sobre esse assunto nessas preliminares do combate da fé. Legal? Fique de pé, igreja. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.